Olá, meus queridos. Olha a gente de novo aqui, né? Mais uma vez utilizando-se dessa plataforma para passar o conteúdo para vocês. Infelizmente, a gente só vê notícias e nada de boas notícias, né, pra gente, tipo, já está voltando. Vamos ter que dar aula em sala de aula, mas infelizmente isso não está acontecendo. Então a gente está aqui mais uma vez para passar o conteúdo para vocês. Bom, meus queridos, hoje a gente vai falar de um novo assunto, certo? Como a gente já falou muito, eu já sempre comento isso sobre a questão do inglês, ele ser uma língua muito polite, ou seja, educada, que sempre quem a usa sempre está utilizando a palavra please, né? Por favor, sempre ao final de cada questionamento. E para isso existem algumas expressões, a gente vai focar específico em umas, mas vai ter outras expressões, a qual sempre se utiliza-se para você concordar e discordar de alguém, certo? Ou seja, agree e disagree, agreement e disagreement, ou seja, concordando e discordando. Como você dá uma resposta polite, né? Você não, tipo, não quer alguma coisa que alguém lhe ofereceu, mas você quer ser polite, ou seja, quer ser educadamente dizer um não a essa pessoa. Como você vai fazer isso? E também como você vai concordar, não é isso? Então, agree e disagree, ou agreement e disagreement, agree, concordar, disagree, discordar. Mas dessa forma, concordar e discordar educadamente, certo? A gente, como eu falei aqui, a gente sabe que o inglês é uma língua polite, certo? É uma língua educada. E até mesmo quando você vai reclamar de ou falar alguma coisa de alguém que está errada, você tem que usar certos termos, não os termos direto. Tipo, como a gente fala aqui, chega na, como diz, a gente fala na lata, certo? A gente vai ter que saber usar alguns termos para concordar e discordar dessas pessoas, certo? Ou de discordar e concordar com aquilo que você concorda ou com aquilo que você não concorda. Bom, essa parte aqui está em inglês, ela está toda em inglês, mas é o que eu estou falando sobre isso, certo? Em inglês is a polite language, ou seja, inglês é uma língua educada. Por aí, tudo que está aqui eu não estou traduzindo ao pé da letra, mas estou falando conforme o que contém em cada parágrafo. Bom, então é isso. O inglês ele tem suas formas corretas de concordar e discordar. E é o que a gente vai ver nessa sessão. Como você falar, né? Utilizando-se de uma linguagem correta e uma linguagem que seja bem educada para você concordar e você discordar de algo ou de alguém, ok? Bom, como a gente vê nesse slide aqui, a gente já vê agree de uma forma verde e disagree de uma forma vermelha. Ou seja, quando eu falo agree, é algo que geralmente eu vou concordar. Então, geralmente a gente usa uma cor mais, vamos dizer assim, que mais atrativa, né? Como seria o branco ou o verde. E o vermelho, a gente já sabe que o vermelho, quando se trata de vermelho, já é coisa ruim. Isso, claro, foram coisas que a gente já materializou na cabeça, né? Mas às vezes não tem nada a ver. Bom, positive agreement, ou seja, concordando positivamente. If you agree with someone about an opinion, you can simply say I agree ou you are right. Ou seja, quando você está
concordando com alguém, certo? Ou com a opinião de alguém, você simplesmente fala I agree. Ou you are right. You're right. Ok? Certo? Eu concordo ou você está certo. For example, I think you need more time. I agree. You're right. Você está certo. Bom, essas palavras, a palavra so and to, são usadas frequentemente. Ou seja, existe também uma outra forma, além de você falar agree e you are right. Ou seja, existem palavras, certo? Essas duas palavrinhas aí que a gente vai usar muito. So and to. Ok? Elas são frequentemente usadas nas concordâncias positivas. Bom, o que você deve prestar atenção? O to, usualmente, ele vai vir no fim da sentença, certo? E o so no início. Vai ver alguns exemplos mais para frente que você vai ver a utilização de cada uma dessas duas palavrinhas, ok? Vamos lembrar o uso e como a ordem de cada questão, como eu aplico o meu so, ou como eu dou minhas respostas. Question order. So plus verb plus subject. Ou seja, I am in a hurry. I am in a hurry. Certo? I am in a hurry. So am I. Veja lá que o so veio no início, certo? Next question. I am too, ou me too. O to veio no final da frase, como foi dito anteriormente. I need to go to the bathroom. So do I. I do too, me too. Bom, a gente sabe que essas aí são concordâncias de frases positivas, de frases afirmativas, certo? Então, eu vou utilizar essas três estruturas para dar minhas respostas. So am I am too e me too, certo? Sendo que so am I e me too é a mais utilizada, certo? Não é a mais utilizada em todas as frases, porque cada frase você vai ter que prestar atenção qual é a formação dela. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Mas o que mais se utiliza é o so am I, ou seja, certo? Mas por que a minha próxima frase I need to go to the bathroom vem so do I? Muito bem. Na primeira frase aqui, ele veio o verbo to be, certo? Am. Então, eu vou extrair esse verbo que está na minha frasezinha e vou colocar na minha resposta, ok? Na minha segunda frase não veio o verbo auxiliares, ok? Então, eu utilizei um verbo auxiliar do, certo? Quando não tiver verbo auxiliar na minha frase principal, eu vou dar minha resposta utilizando-se de um verbo auxiliar, certo? Sendo que, no caso aqui, ele está no presente, eu coloquei no presente. Se fosse no passado, seria did no passado. Se fosse na terceira pessoa do singular, he, she, it, seria does, ok? To agree with a positive statement, we use so plus auxiliary modal verb plus pronoun, como eu falei. Tem frases que vai vir com
auxiliar, certo? E outras não. Aquelas que não vê com auxiliar, eu vou utilizar o auxiliar do. Na frase aqui, tipo, I like tea without sugar. Ou seja, não veio nenhum verbo auxiliar. Então, na minha resposta, eu utilizei o auxiliar do. Sou do I. Não, nesse caso aí não tem como ficar I am. So I am. Sorry. So I am. Não tem como ficar. Fica sou do I. Porque não veio o auxiliar na frase. Então, eu simplesmente respondi sou do I. Se no caso aqui a frase fosse I liked tea without sugar, tipo no passado, certo? Eu gostava de chá sem açúcar. Na minha frase seria so did I, ok? So did I, porque eu coloquei no passado. To agree with a negative statement. Bom, aí já é outra questão. Quando eu vou trabalhar ou eu vou utilizar sentenças negativas, eu terei outra forma de responder, certo? Nós vamos usar nor, neither, plus auxiliary modal verbo, plus pronome, certo? Vamos lá. Quando eu digo I don't like tea with sugar, eu não gosto de chá com açúcar, eu vou responder nor do I ou neither do I, ok? Essas são minhas respostas para minha frase negativa. Veja que apareceu o verbo auxiliar do. Então, eu repeti o meu verbo auxiliar e utilizei mais duas palavrinhas que agora a gente aprendeu. Nor e neither, ok? Bom. Para sentenças negativas, nós usamos neither no lugar de so and either in the place of the two. Bom, se você for dar sua resposta com o neither, você vai ter que colocar o neither no lugar de so, certo? E either no lugar de to. Lembrando que eu uso o so no início da minha frase e eu uso o meu to no final da minha frase. Então, eu vou usar meu neither no início da minha frase e meu either no final da minha frase. I am not hungry. Neither am I. Certo? I'm not either. Vejam lá. Eu coloquei o neither na frente porque ele vai substituir so, certo? Na minha sentença positiva. E coloquei either no final da minha sentença porque ele vai substituir a palavrinha to, ok? I don't have enough money anyway. Me too. Neither do I don't either. Ou seja, eu coloquei o meu auxiliar, certo? Do, né? Nesse caso aqui veio auxiliar. Na primeira frase veio o auxiliar, o verbo to be, certo? Eu coloquei. E na minha segunda frase já veio um auxiliar do. Então eu vou repetir o meu auxiliar, ok? These expressions can also be used in the second or third person. Essas expressões podem ser utilizadas também em segunda ou terceira pessoa. A gente já sabe quem são, né? No caso aqui, o meu primeiro exemplo é They are from Luxembourg. Ok? So are we and we are too. Veja que aqui apareceu o meu verbo to be. Então, eu já coloquei aqui. Nesse caso também, na segunda, apareceu o verbo to be. E eu coloquei. Tanto uma questão ou outra, você pode utilizar. So, are we ou we are too. Ok?
Não vai ter diferença. A gente utiliza sempre mais a so do I, no caso, né? Mas qualquer uma dessas duas que você der como resposta vai estar correta. Bom, passar mais um lembretezinho para vocês. A questão do uso do verbo to be. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma frase. Pronto, essa daqui. I am in a hurry. Veja que quando eu coloco esse verbo to be na frente da pessoa, certo? Isso não vai se transformar em pergunta, certo? É só uma resposta, porque geralmente a gente tem a mania, ou mania não, é o correto, né, dizer, né? Que quando a gente coloca meu verbo to be na frente do pronome, isso se transforma em uma resposta. Mas esqueça essa notazinha aí, ok? Então, note que neither é usado positivamente, certo? E verbos and either é usado como negativos. Ou seja, quando você quiser dar uma resposta mais negativa, você usa o either. E quando você quiser dar uma resposta positiva, você usa o neither. Quando você usa quando o verbo é usado em sentenças negativas, ou seja, em concordâncias negativas, neither is more common, ou seja, é mais comum você usar o neither. Neither do I don't either, me neither, ok? Bom, sometimes you will have to agree or disagree with opinion. For example, what a beautiful baby. You may also have to accept or reject a suggestion. Ou seja, você pode ou aceitar ou rejeitar a sugestão, certo? Would you like to finish read this? Você pode aceitar ou rejeitar essa pergunta com uma das nossas respostas. Bom, às vezes é dado sugestões ou diferenças. Se você não aceita, certo? A sugestão, você pode simplesmente ser polite e dar uma boa razão. Ou simplesmente aceitar a sugestão politemente. Bus, certo? Ou seja, o condutor do motorista desculpa, o condutor do ônibus disse: Can you show me your ticket, please? O passageiro respondeu: I am terrible sorry. I seem to have lost it. Ele simplesmente deu uma resposta, certo, que não foi desagradável, mas ele disse que desculpa, eu perdi. Ou você poderia simplesmente yes, of course, here you are. Ou sim, normalmente, naturalmente, aqui está, ok? Então essas são formas polites de vocês darem respostas a alguém que fez algum questionamento a vocês sobre algo, ok? Bom, a forma formal de sugestões ou uma forma completa de vocês darem sugestões, certo? Vamos lá. Eu posso simplesmente chegar na minha palavra, tipo, e chegar na minha resposta e não dizer mais nada, só do I. E pronto, parar ali. Mas se você tem um bom vocabulário, você pode ir além, certo? Vejamos os exemplos. Would sir like to partake of coffee?
Lord Jones. I will. Thank you. No, not at this time. Thank you. Veja duas formas de vocês falarem, certo? Politemente. Na segunda, claro, ele rejeitou. Não nesse momento, mas obrigado. Ok? Então, são formas de vocês darem respostas ou de vocês, tipo, por mais rude que você queira ser, tem sempre uma boa saída, tem sempre uma boa frase que vocês poderão utilizar, sim, para dar essas respostas. E as formas de fazer cada uma delas, certo? Bom, to express disagreement with, you may simply say I disagree or I don't think so, for example. Ou seja, você pode concordar e discordar, ou discordar de alguém simplesmente dizendo I disagree or I don't think so, certo? I think John Dewey would make a great president. I disagree. I don't think so. Eu discordo. Eu não penso assim, ok? You may also disagree by stating the opposite opinion. Sometimes stress a word for emphasizing. Ou seja, às vezes você pode, para dar uma ênfase, você adicionar uma outra palavra, ok? I don't like chocolate ice cream. Well, I do. Well, I do. Ou seja, você adicionou outra palavra para dar uma ênfase à sua resposta. Bom, vamos lá. To disagree with a positive statement, you use pronoun plus auxiliary modal verb more not. Certo? I like tea without sugar. I don't. Veja que a gente colocou o I do e o not, ok? To disagree with a negative statement, use pronoun plus auxiliary modal verb. I don't like tea without sugar. I do. Vamos lá. O que aconteceu em cada uma dessas questões? Veja, a minha primeira questão aqui, ela veio positiva, certo? E minha resposta foi negativa. A minha segunda questão, ela veio negativa. A minha resposta foi positiva. Então, preste sempre atenção nessas questões. Quando minha frase for positiva, ou seja, afirmativa, eu vou dar uma resposta negativa. Quando minha frase for negativa, eu vou dar uma resposta positiva, ok? Bom, o que vocês vão fazer aqui é o seguinte, eu acho que são 2 slides aqui para frente, ou 3, não terão respostas aqui, certo? Por quê? Porque eu quero que vocês peguem essas frases, copiem no caderno e procurem as traduções de cada uma, para que vocês possam memorizá-las. Por quê? São frases que vocês poderão utilizar-se para dar respostas, certo? Tanto concordando como discordando. I don't think so, certo? Quando vai falar alguma coisa bem forte mesmo. No way. Isso é de forma nenhuma. I'm afraid, I disagree. I totally disagree. Certo? Então são frases que vocês vão pesquisar, ok? E vão fazer traduções no caderno, certo? Se possível, construam frases e dê as respostas depois que vocês pesquisarem cada uma das traduções, certo? Bota assim no caderno e cada uma vai traduzindo. Usa esse dicionário ou o Google Translate, certo? Traduzam, construam frases
sobre cada uma dessas, certo? Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos. Sinceramente, queria muito já estar em sala de aula, tá, com vocês. Mas essa é a forma que a gente tem de passar esse conteúdo para vocês, então a gente vai fazer o quanto for possível. Bye bye.